boa tarde. Como é habitual, em cada sexta-feira antecipamos os textos que vão ser lidos nas Eucaristias do próximo domingo. É uma análise que faremos com Juan Ambrósio, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, que volta hoje aqui a estar connosco. Boa tarde, Juan. Boa tarde. Antes de avançarmos propriamente para a análise deste 25º Domingo do Tempo Comum, lembrar também que dia 19 há um encontro do Nós Também Somos Terra, da Rede de Cuidar da Casa Comum. É um encontro que anualmente concretizam, mas que também é muito significativo e muito potenciador também das atividades do ano. Exatamente. É um encontro que costumávamos fazer. O ano passado não foi possível por os motivos que todos conhecemos. Este ano voltamos de novo, embora permitindo que pessoas acompanhem também à distância. Ele decorre no tempo da criação, que é este mês de setembro dedicado a pensar todas estas dinâmicas do cuidado da casa comum, e esta rede que nasceu inspirada pela Laudato Si, não é? Por pessoas que à volta da Manuela Silva se foram reunindo e foram dando origem a esta rede, que foi depois crescendo e desenvolvendo-se. Faz deste tempo de criação um tempo também de se juntar, porque ela é uma rede, e como a rede diz, está em vários locais, os seus membros estão em vários locais de todo o território nacional, e portanto tem de haver momentos em que se encontra. E este momento é um momento importante, este encontro Também Somos Terra, chamámos-lo assim, por causa do próprio texto da Laudato Si. É um momento importante em que queremos de novo convergir, porque passámos este tempo que foi... Não deixámos de fazer coisas, aliás, já percebemos, que tivemos já encontros online em que percebemos que há muita coisa a acontecer, mas é importante convergir. A rede está neste momento com uma dimensão já grande, já está envolvida em muitos projetos. Lembro, por exemplo, o projeto Eco-Igrejas Portugal, de certificação das comunidades cristãs, certificação ecológica das comunidades cristãs, um projeto que estamos a desenvolver, ecuménico, não é? Em parceria com a Rocha, com a Aliança Evangélica, com o COPIC e com a própria Conferência Episcopal Portuguesa. Portanto, quer dizer que a rede foi crescendo, e precisa agora de um momento de estruturação, de se voltar a focar, de pensar bem quais são os passos futuros. E este encontro, no mês da criação, tem esse objetivo, ou seja um momento de nos voltarmos a focar, teremos um momento de partilha em comum, de convívio, respeitando todas as regras, um momento depois do encontro, onde partilharemos alguns projetos que estamos neste momento a desenvolver e no qual estamos envolvidos enquanto rede. Haverá um momento também para perspectivar aquilo que a Comissão Executiva da Rede proporá aos membros fazer para a tal formalização, para dar uma outra estrutura à rede, porque neste momento ela ainda é uma rede informal, não é? E dar-lhe essa estrutura, partilharemos para depois trilhar esse caminho. É certamente um momento importante. Numa linha também muito ecuménica, no diálogo interreligioso. Muito. A parte ecuménica já está a ser desenvolvida, já está a ser trabalhada. Estamos, de facto, com os nossos irmãos de outras igrejas cristãs. A parte interreligiosa é algo que temos que pensar mais a sério e ousar mais a sério, mas faz parte do nosso horizonte. Aliás, o próprio texto da Laudato Si e a inspiração a isso nos impele, não é? Este cuidado da casa comum tem que convocar todas as tradições religiosas. Será uma próxima evolução. Uma próxima evolução. E há ainda um outro passo a dar, porque não pode deixar de ser dado, que é, digamos assim, ainda que não seja uma maneira bonita de o dizer, o diálogo com os não crentes. Ou seja, porque o cuidado da casa comum não pode prescindir de ninguém e, portanto, tem que ser... Esta é a casa que todos habitamos, não é? E de que todos temos que cuidar, e, portanto, será bom que saibamos dialogar acerca disso e que caminhos queremos seguir a esse nível. Portanto, este diálogo com os não crentes, não gosto da expressão, mas para entendermos o que eu estou aqui a dizer, é também um diálogo que terá que ser protagonizado e terá que ser desenvolvido, ou seja, teremos também que, com todos, pensar no cuidado da casa comum.
Estamos neste espaço que habitualmente olhamos os textos bíblicos e também são os textos bíblicos que nesta questão e no diálogo ecuménico E os deste constituem domingo falam-nos de uma outra sabedoria, não é? e constituem, lá está, uma ferramenta de encontro e de Exatamente. trabalho mesmo para estes grupos. Que outra não é? sabedoria que nós podemos também usar neste exercício do cuidado da casa comum, que é bom que se entenda, e essa é uma das coisas que a rede também tenta passar, que não é só o resultado, também, mas não é só o resultado de uma necessidade evidente de que se não cuidamos do planeta vamos nos dar mal. Não é preciso estar com muita atenção, só se estivéssemos muito distraídos não vimos o que foi acontecendo e o que podemos ver em todas as comunicações dos telejornais e tal, fogos a destruir imensas quantidades de terreno e simultaneamente inundações que dão cabo de tudo, não é? No pico do verão, quando se calhar a gente pensava que havia seca, vêm inundações e chuvas torrenciais que dão cabo de tudo. Portanto, os sinais estão aí e são mais que evidentes e já há muito tempo que nos vem alertando para isso. Portanto, mas não pode ser só por causa disso. Tem que ser por causa disso, porque se nós não fizermos nada por causa disso, vamos nos dar mal. E em bom rigor, poderá ser até, em última instância, lá mais para a frente, a própria qualidade ou a própria existência humana que está em causa. Mas não pode ser isto. O que aqui está a ser jogado com o cuidar da casa comum é algo de mais fundo, que tem consciência disso, mas que percebe que para nós cristãos, e vamos agora para o registro cristão, para nós cristãos, o cuidar da casa comum é uma exigência que decorre da própria fé. E, portanto, não é simplesmente uma necessidade porque o planeta está em perigo, mas é uma exigência que decorre da própria fé. E ela tem uma dimensão claramente ambiental e climática, mas não se reduz a isso, vai na linha da tal ecologia integral preconizada pela Laudato Si, que implica a dimensão cultural, implica a dimensão de uma justiça social, porque os pobres são os que sofrem primeiramente e mais severamente as consequências de todos estes desajustes ambientais e climáticos, não é? Portanto, procura também essa justiça social e, portanto, procura ser verdadeiramente integral, portanto, tem que ter uma dimensão globalizadora na vida das pessoas. Muito bem, vamos então... Vamos a isto, vamos procurar esta outra sabedoria. Exatamente, deste 25º Domingo de Tempo Comum e começamos então por escutar o Evangelho de Marcos. Vamos a isto. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: "O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens que vão matá-lo, mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará." Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: "Que discutias no caminho?" Eles ficaram calados porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: "Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos." E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Abraçou-a e disse-lhes: "Quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou." É um texto que nos revela, lá está, Jesus alinhado na sabedoria de Deus, que assume mesmo as contrariedades e tudo aquilo que pode acontecer e que vai acontecer no seu futuro, e depois esta sabedoria dos homens, Sim, esta lógica dos discípulos, Exatamente. ainda noutro comprimento de onda. Completamente, ou seja, quais são os critérios, que tipo de sabedoria, como é que nós julgamos a nossa ação, quais são as medidas que nós usamos para discernir, que lógica, que sabedoria é que usamos para discernir e para descobrir o caminho. Cá estão de novo, não é? Outra vez perguntas a surgirem, um bocadinho na sequência do que falávamos Sim. na semana passada, não é? Perguntas diretas. A pergunta que... O que é que vocês discutiam enquanto caminhavam? E esta pergunta que nós nos devemos fazer tantas vezes a nós mesmos: o que é que nós discutimos enquanto caminhamos, enquanto vamos fazendo o nosso percurso de comunidades, de cristãos? Que pergunta nos habitam?
E as perguntas são importantes ser habitadas, porque se nós as habitarmos, se deixarmos verdadeiramente que elas nos penetram, podemos perceber os desafios que elas encerram. Não é só passar por elas, mas deixar que elas... Não é? O que é que discutimos? Quais são as nossas preocupações no nosso caminhar? E essa pergunta, vimos que dentro desta pergunta, o que é que vocês discutiam enquanto caminhavam, havia uma pergunta que habitava os discípulos, que era: quem é o maior? Exato. Quem de nós é o maior? E depois, qual era a medida que eles utilizavam para perceber quem é o maior? Que medidas é que utilizamos? E a medida que ele vai utilizar é uma medida que aponta para outra sabedoria, que nos desconcerta. Vai chamar uma criança, coloca e diz: este é o maior no reino dos céus, porque é aquela que... O que é que, se a gente olha para uma criança, o que é que ali está a ser dito? Não será certamente a dizer porque ela sabe tudo, porque ela pode tudo, até porque nesse sentido a imagem da criança é bem frágil. Ela pode tão pouco, ela sabe tão pouco, não é? Mas tem uma experiência de vida que se fundamenta em algo que é verdadeiramente essencial. A criança ancora a sua existência numa relação de confiança. Daqueles que a rodeiam, daqueles por quem ela se sente querida, daqueles quem ela quer. Ancorar a existência nesta relação de confiança, não é? É verdadeiramente outra sabedoria. E esse é o desafio que é lançado às comunidades cristãs e aos cristãos, não é? E esse é o maior no reino dos céus. Aquele que sabe que a força maior lhe vem desta relação de confiança, não é? E, portanto, mesmo não sabendo tudo, mesmo não podendo tudo, mesmo não tendo tudo, mas esta âncora dá-me a mim outra maneira de olhar a existência e de ver a existência, e isso parece ser fundamental, não é? Mas para isso é preciso fazer a verdadeira experiência claro, de Cristo, claro, de fé, claro, da vida em comunidade, e nem todos os que vão à igreja conseguem fazer Sim, essa experiência, sim, não é? porque, Nem todos os exatamente. batismos. O batismo, à partida, não dá esta experiência, não é um medicamento, não é? Porque não há coisas mágicas, os sacramentos não são coisas mágicas, também não é o batismo, não é porque eu celebrar... Aliás, se quiserem, e essa é uma reflexão interessante e importante a fazer-se a nível dos próprios sacramentos, não é? Eles são sacramento, enquanto naqueles gestos se visibiliza uma realidade interior que está a acontecer. E estas duas dimensões, aqueles gestos concretos e essa realidade interior que está a acontecer, de que aqueles gestos, aqueles ritos, aquela matéria, digamos assim, também quer ser visibilidade, tudo isso é que é o sacramento. Se ao falar em batismo falamos nesta totalidade, então um cristão batizado vive esta experiência. Se ao falar em batismo estamos só a falar no rito, então falta aqui uma das dimensões e de facto não estamos a viver essa experiência, não é? Que está por trás, que habita aquele gesto, aquele rito, aquela matéria que eu estou a utilizar naquela celebração só é verdadeiramente significativa se ela for a tal visibilidade dessa realidade que está a acontecer, não é? Que no caso de uma criança está a acontecer na vida dela através dos pais, dos cuidadores, da comunidade que a envolve. E, portanto, essa pergunta, Henrique, é uma pergunta muito pertinente e muito bem feita, porque não vai acontecer que as comunidades cristãs, porque fazem os gestos, julgam que isso baste. Não é? E não basta. Não podemos prescindir dos gestos, eles são muito importantes, mas eles verdadeiramente têm que ser a visibilidade, não é, de uma realidade que está a acontecer. Senão, não funciona. Avançamos então para a primeira leitura, retirada do livro Vamos da a ela. sabedoria. E lá está esta sabedoria de Deus de que falávamos. Aparentemente, e aos olhos do mundo, não traz nada de bom, porque às vezes acarreta o ódio do mundo. Exato, não é? acarreta o ódio, cá está. Parece que tem como consequência essa incompreensão, esse fracasso. Não é? E cá estão outra vez os critérios. Mas que raio de sabedoria é esta que me leva quase que a um beco sem saída, onde parece que o destino é o fracasso. Valerá a pena permanecer fiel? Valerá a pena ter aquela atitude da criança que ancora a sua existência numa relação de confiança, se isto parece que nos leva a este beco sem saída?
o que vemos que depois é que não é? Ou seja, que não nos leva a um beco sem saída, que vale a pena viver esta outra dimensão, porque não estamos sozinhos. E se quisermos voltar a fazer a ponte com o Evangelho, essa dimensão do sabermos não sozinhos, vem também pela criança, que é essa experiência. Uma das coisas que as crianças parecem ter medo profundo é da solidão, não é? Mas quando pressentem, intuem a presença de alguém em que confiam à sua beira, na sua proximidade, nem precisam de a ver, basta que pressintam essa presença para imediatamente se acalmarem e voltarem a estar. E esse é um bocadinho o desafio que nos é aqui feito, esta consciência de que não estamos sozinhos, esta outra sabedoria que não está na moda, que não segue se calhar os critérios da moda, não é? Do que todos fazem, também não é a sabedoria que diz assim, ser sábio é ir sempre em contracorrente, é fazer tudo o que os outros não fazem, não é isso que está aqui em jogo, exatamente. Aqui, exatamente, é teimosia e pode ser até estupidez, até pode ser estupidez. Eu não gostaria de contrapor aqui a sabedoria de Deus por um lado e a sabedoria do mundo por outro. Embora muitas vezes elas pareçam antagónicas, parece que se opõem. Gostaria mais de dizer assim, a sabedoria de Deus que pode iluminar a sabedoria do mundo e abrir essa sabedoria do mundo a outros horizontes, a outras possibilidades, a outras ousadias, se quiserem. A questão é que muitas vezes a sabedoria de Deus põe em xeque a sabedoria do mundo. Exatamente, a maneira como nós a vivemos. Agora, dizer que a sabedoria do mundo, com todo aquilo que são as potencialidades e as riquezas que muitas vezes podemos descobrir nesse mundo, também tem muitíssimas fragilidades e coisas que devemos imediatamente condenar e denunciar e lutar contra elas, é óbvio, não sejamos ingênuos. Mas há muita coisa de boa e de bonita neste mundo. E dizer que onde está a sabedoria do mundo não pode estar a sabedoria de Deus, isso é que me parece que não é o caminho, porque isso torna incompatível e nós não temos outra... Ou seja, este é o nosso habitat, voltamos ao menos, esta é a casa, o mundo é o sítio onde nós estamos e nós vivemos. Portanto, mais do que pôr como antagonismo, eu acho que temos de dizer como é que a sabedoria do Deus pode abrir novos horizontes à sabedoria do mundo, ajudando-a a fazer de modo diferente, a agir de modo diferente. Portanto, não antagonismo. Porventura, tensão, sim, mas não há mal na tensão. A tensão pode ajudar que esta sabedoria do mundo se abra a outras dimensões, mas a sabedoria do mundo também me pode ajudar a perceber melhor a sabedoria de Deus, não é? E este diálogo, acho que será um diálogo riquíssimo e importante. A segunda leitura, também para terminarmos este itinerário, nos minutos que nos faltam, a leitura é da Epístola de São Tiago. Continuamos na Epístola de São Tiago. E lá está, é uma exortação a que os crentes vivam segundo a sabedoria de Deus, porque ela aponta para a vida plena, não é? Exatamente. E que propõe aqui, dentro da linha desta outra sabedoria, que não é uma sabedoria antagónica, mas que abre novas dimensões, insisto nessa ideia, propõe no fundo uma mudança de chip, que podemos ver nesse último parágrafo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões, ou seja, centrados no eu, não é? Centrados nas minhas necessidades, no que é a minha experiência, no que é a minha sensibilidade. Com isto não estou a dizer que nós temos que prescindir do tu. Eu percebo o que uma certa maneira de dizer a proposta cristã diz, de que abandono-me a mim, renego-me a mim, até chegamos a utilizar essas expressões para poder ser para os outros, mas o cristianismo não diz que te renegues. O que diz é que no teu exercício de ser para os outros, no teu exercício de seres um dom para os outros, realizas-te a ti mesmo. Não é? Trata-se de alargar um bocadinho o círculo da construção do meu próprio projeto de felicidade. Exatamente, é exatamente isso, essa mudança curto, de núcleo, não é demasiado à nossa volta. Não é só a minha felicidade e o meu bem, é a nossa felicidade e o nosso bem. Se quisermos dizer isto utilizando as categorias que nós costumamos utilizar dentro do âmbito do pensamento social cristão ou da dita doutrina social da Igreja, é a questão do bem comum, não é? Exato. Ou seja, perceber que a procura do meu bem se enraiza na procura do bem comum e que a procura desse bem comum é também a concretização e a realização do bem. Esta é outra sabedoria,
Ou seja, centrar as coisas no bem comum, para utilizar essa linguagem, e não simplesmente no meu bem, no nosso bem, no bem daqueles que são os nossos grupos, é de facto uma mudança que o mundo de hoje está a precisar. E esta pandemia pode ter dado um empurrão nesse sentido. Se estivermos atentos e se percebermos e se soubermos tirar as lições, poderemos ver que essa é claramente uma das lições que podemos tirar, que estamos juntos. Aquela frase que o Papa disse claramente, ou nos salvamos todos, não é? Portanto, o salve-se quem puder, em determinado momento ele diz isso, o salve-se quem puder, acabará por ser um vírus ainda maior que este Covid-19, e se cada um só pensa em salvar-se a si mesmo, talvez não tenhamos grande saída, não é? Claro. Muito bem, Juan, muito obrigado. É um gosto sempre. Por este auxílio no entendimento da riqueza destes textos. Voltaremos a encontrar-nos um destes dias. Obrigado. Mesmo no fim, recordo apenas que mais logo pode ainda acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia, será pelas 22h45. Tenha então uma ótima tarde, tenha também um bom fim de semana.